Olá, pessoas do YouTube que estão visitando aqui agora a nossa página da SEC. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Espiritismo na Arte. Estamos aqui reunidos para poder falar sobre arte, falar sobre o nosso Espiritismo tão maravilhoso. Não sei como você chegou aqui, mas já que está aqui, se quiser e puder se inscrever aqui embaixo na página da SEC, ativar o sininho para receber mais notificações quando sair novos vídeos sobre esse tema, né? E curtir e comentar também, fique à vontade. Você pode ver em algum lugar aqui na página que tem uma playlist selecionada desse estudo, onde tem todos os estudos que fizemos até hoje. Você pode ir lá desde o primeiro estudo até esse agora, neste momento. Eu acho que é por aqui mesmo, Ricardo. Você pode ir lá procurar a gente e pode mergulhar nesse livro maravilhoso, nesse livro que é um oceano de conteúdo, de conhecimento. Lindo, a gente tem aprendido muita coisa, tem saído muita coisa bacana desse estudo. Não é puxando a sardinha, mas tem. Se você quiser fazer parte do nosso estudo, também é possível. Aqui na descrição, um link que vai te levar diretamente para o nosso grupo do WhatsApp. E lá no grupo, muito bem, Bruna. Cada dia melhor. Você pode receber o link. A partir desse link, aí sim, você pode vir até a gente aqui todas as terças-feiras, às 18h30. Mostra aí, Edu, o nosso livro. Olha, legal demais. Rapaz, tem várias capas desse livro. Várias, muitas capas. Eu não sei. A que eu mais gosto é aquela que está na nossa capa do grupo do WhatsApp. Aquela capa é linda, sensacional. Mas o importante é o Eu conteúdo. gosto de comprar livro usado, cara. Ele traz uma bagagem, traz uma história. Eu acho muito legal, cara. Essa Muito ideia de massa. compartilhar as coisas, eu acho muito bacana. Muito Então, massa. sempre eu vou no estante virtual, no sebo, pego. Legal. E tem alguns sebos? Estante virtual é vida, né, cara? Tem É cada massa, né, livro cara? questão. Muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Legal. Vamos aí compartilhar os livros. Assim também, galera. Se você já acabou de ler, acha que não precisa mais dos conteúdos, olha lá! Essa capa também é muito. Acho que é a nossa capa, não é não? Acho que é a nossa capa mesmo. Muito linda. Parabéns, Ricardo. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos lá, né? Na semana passada, a gente falou, a gente está aqui nessa parte aqui, a gente está na parte 3, né? A gente falou sobre o senso artístico e a constituição e evolução, né? E depois falamos sobre a fusão do bem com o belo, o objetivo sublime da criação. E a gente acabou vendo que nós, como artistas, tentando juntar, fazer a fusão do bem e do belo, né? Daquela beleza que todo mundo, que a beleza humana tudo é diferente, né? Cada um acha algo mais bonito que o outro. E já o belo, né? É algo divino, é algo que está em tudo e consequentemente, se está em tudo, todo mundo acha aquilo belo de alguma forma, né? Então, uma flor, uma paisagem, o sol, a lua, não importa, foi feito pelo Criador, o artista maior, e a partir disso, o belo é bonito para todo mundo. E quando se mistura o belo e o bom, o belo e o bem, né? Usando aquilo para para ajudar alguém ou para a evolução de si mesmo e para o outro, a gente está fazendo o que ele chama de objetivo sublime da criação. Lembrei agora. Vai lá, Edu. Nossa, hoje o negócio tá bom. A galera já tá... Cara, porque na aula de ontem, da última aula, não assisti. Então, essa parte, quando eu li, me lembrou daquela parte que Jesus falava: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, imagino que essa ideia do belo está muito mais nos olhos de ver, né? Que aquilo está ali o tempo todo, mas a sua forma de enxergar aquilo é que faz toda a diferença daquilo que é belo, né? Daquilo que é bom. Então,
Acho que existem muitas coisas que estão assim diante dos nossos olhos e a gente não tem ainda essa compreensão, essa capacidade de perceber essa beleza. E isso vem com tempo, maturidade, não sei. É o que a gente está estudando aqui para aprender. Exatamente, Edu. E a gente percebe, né, que a beleza é isso que você falou, quando a gente muda essa visão do que é belo, né, do belo, na verdade, a gente começa a perceber coisas extraordinárias, cores extraordinárias, né? Cores de flores que você antigamente só achava, só não percebia, mas foi algo do Criador, né? Que ele fez, né? Então, a mudança das cores da água, a transparência do mar, né? Quando o sol bate na água também faz aquele efeito bonito, da lua principalmente também, tudo foi feito pelo Criador. E aí, quando a gente começa a ver beleza nisso, quando a gente começa a mudar a nossa visão, né? Ampliar a nossa visão, e não somente ver beleza naquilo que os homens criaram, uma estética, né? Um padrão de beleza específico, de corpo, de cabelo, e etc., criado pelos seres humanos, a gente consegue identificar isso maior, né? Consegue ampliar a nossa mente para o que é belo realmente. Vamos lá, então. Os míopes vão me agradecer. Míope não, esqueci, eu sempre esqueço o nome do pessoal que não é míope, que tem problema de enxergar perto. Vou me agradecer agora. É hipermetropia. Hipermetropia, muito bem, obrigado, Bruno. Então, e aí a quinta lição de O Esteta, que é um espírito que ele psicografa muitas partes desse livro, né? Ele nos dá essas lições, né? E essas psicografias até agora foram divididas em lições, né? Com comentários exatamente do Leon Denis. E aí essa psicografia vai falar sobre projeção de quadros e formas esculturais no espaço, que foi algo que a gente já viu também antes, por isso que eu falei que hoje a aula vai ser, talvez, né? Mas nunca se sabe, mas possa ser um pouco repetitiva, né? E aí, em 10 de janeiro de 1922, o Esteta vem nos dizer: em nossas últimas lições, falamos dos diferentes graus de inspiração capazes de exteriorizar e de formar pinturas, imagens espirituais, tornadas concretas para os seres que habitam o vosso mundo, e sobre os diversos pontos do espaço celeste. Com as lições preliminares tendo mostrado a ginástica cerebral que se realiza em cada ser organizado de forma consciente ou inconsciente, vamos rever qual é o fenômeno que, na volta ao espaço, faz mover por reflexo esses mesmos feixes fluídicos acumulados sobre a forma de conhecimento nos corpos carnais. Então, a gente viu no decorrer desses estudos passados exatamente isso que ela falou, né? Como o cérebro, como o espírito, ele identifica cada questão, né? Ele fala que aí tem vários tipos de inspiração, mas tem uma inspiração que é maior, né? Tem uma inspiração que é mais terrena, que eles chamam, que agora eu esqueci o nome, não vou lembrar agora, se alguém lembrar pode me falar, né? Que é esse conhecimento que eles chamam mais inspiração de fio. pessoal. Inspiração pessoal, isso mesmo. Que é essa inspiração que você já vem com ela, né? E aí, quando você acessa ela, parece que o pessoal fala que chama de dom, né? Mas, na verdade, se eu não me engano, ele fala que dom, na verdade, aí sim é uma inspiração mais divina. É uma inspiração para você utilizar, né, através dessas informações que vêm do alto, né? Utilizar essas informações para fazer a arte no bem, né? Para fazer o belo, a fusão do belo e do bom. Né? E aí, quando você, por exemplo,
utiliza somente a sua inspiração pessoal, né? Ele chama dessa inspiração mais fria. Então, pode ser os conhecimentos acumulados antes, né? Então, por exemplo, quando uma criança, né? A gente deu até esse exemplo, quando uma criança, ela tem aquela inspiração, toca lindamente, tal, etc. Não necessariamente aquilo está vindo de um espírito, né? Ou de um espírito elevado, ou ela está fazendo aquilo para o belo e para o bom, né? Ela apenas está colocando em prática uma técnica que ela aprendeu há milênios, né? Que ela tem aprendido há milênios e ela colocou ali. Mas aí, quando ela utiliza aquelas informações, né? Aí sim ela é inspirada de uma forma maior para poder atingir mais pessoas e fazer essa fusão do belo e do bom, para poder se melhorar, para poder melhorar o próximo e para poder melhorar o mundo. E aí, a partir disso, né? O que acontece quando, nesse capítulo vai falar, quando essa pessoa acumula todo esse conhecimento, esses estudos que a gente vem fazendo de cada reencarnação, e aí desencarna, né? Sai do corpo. O que acontece, né? Lembrando, gente, que qualquer pessoa que quiser falar, é só levantar a mãozinha aí que dá para ver daqui, e aí eu libero para vocês falarem. Esse chat tá bombando, bombando. Um escultor regressa à vida, do espaço, né? A vida espiritual. Ele revê todas as suas existências passadas e, geralmente, estas últimas tiveram como centro do trabalho, centro no sentido absoluto do termo, lugares em que a própria natureza induz a beleza. No espaço, esse ser não poderá afastar do seu espírito os pensamentos, a visão das obras criadas por seus semelhantes e por ele mesmo. Instintivamente, seu espírito ainda flutuará em torno dos monumentos, das estátuas que ele gostava de contemplar durante a vida material. Se passou sua existência em um determinado país, ele retornará. Se passou uma existência anterior em um outro país, a ele será atraído instintivamente para suas lembranças. Quando em repouso no espaço, desfrutará de uma real beatitude e projetará em raios de todas as cores, quadros, formas, esculturas do mais maravilhoso efeito. Poderá unir as artes gregas, romanas, latinas e gaulesas e reviver horas inesquecíveis para ele. Todas as épocas de sua arte serão representadas segundo a duração e o gênero das evoluções realizadas. Então, assim como todos os outros livros, né, que a gente lê, quando o espírito desencarna, não é um processo um processo abrupto, né? Você sai do corpo e já vai é sugado por um elevador para um plano espiritual ou para uma morada espiritual, que seja lá qual for, né? Tem todo um processo que você vai passando gradativamente por ele, né? Então, se nós temos um tipo de pensamento, isso, nossa, é muito característico, né? E por isso que, por exemplo, as pessoas que são suicidas, né? Elas ficam tão apegadas ao corpo, porque elas ainda estão com aquele tipo de pensamento, e por isso que nós, da doutrina espírita, acreditamos que o tirar da própria vida não adiantou de nada para o seu sofrimento. Aliás, só vai piorá-lo, porque você vai ainda estar naquele mesmo tipo de vibração, naquele mesmo tipo de pensamento. Então, você vai continuar naquela mesma faixa etária. E é isso que ele está falando, né? Então, se a gente é de um país específico, nós vamos momentaneamente, né, depois do desencarne, se apegar, né, àquele tipo de língua, àquele tipo de cultura, talvez até tipo de alimentação, né? Apesar que no mundo espiritual agora a alimentação já evoluiu bastante, né? Desde nosso lar já evoluiu bastante, né? Então a gente não se alimenta mais materialmente falando. Então talvez os cheiros, talvez os locais,
os tipos de arte, né? Então, da mesma forma, você vai se apegar a isso. Então, por exemplo, quando a gente morrer, nós vamos ter naturalmente, instintivamente, a vontade de ouvir um samba, a vontade de poder ver as praias, de falar português, né? E aí, no decorrer da nossa evolução no mundo espiritual, né? Na evolução até de estadia no mundo espiritual, nós vamos relembrando e revivendo todos esses momentos que passamos em outras reencarnações. E aí, a partir disso, a gente consegue reviver todas essas questões relacionadas à arte, né? Se nós formos artistas, que no caso é aqui, como ele está dando de exemplo de um artista, por exemplo, né? Se alguém quiser falar, a gente só buscar. Mas foi o que a gente falou, a gente já tinha falado mais ou menos isso nas aulas passadas, então, assim, um assunto um pouquinho repetitivo, né? Um dia no meio astral, né, no mundo espiritual, em que se encontra composto de moléculas especiais, ele desejará fazer os espíritos menos avançados tirarem proveito dessas mais belas projeções. Foi o que a gente viu há muito tempo atrás, né? E há muito tempo atrás não, em outros estudos, na verdade, né? Em outros estudos anteriores, a gente viu que isso acontece muito, né? Os espíritos mais evoluídos, eles criam, né, uma arte e aí a partir disso ele naturalmente atrai espíritos que querem usufruir dessa arte para lá e esses espíritos se banham desse conhecimento, se banham dessa arte, desse espírito, para poder voltarem para o corpo ou voltarem para onde estavam no mundo espiritual. E aí a gente fez essa comparação, né? Que é como se fosse uma cadeia, né? Como se fosse uma rede de conexões, né? Exatamente, o Jordan, uma rede de conexões onde espíritos se banham em conhecimentos artísticos de espíritos mais evoluídos e esses espíritos mais evoluídos se banham de conhecimentos artísticos de espíritos mais evoluídos e por aí vai. E aí a gente acabou dizendo que talvez todas essas questões sempre nos ligam a dois caras monstros, artistas monstros, né, monstruosos, que foi Jesus e Deus, né? Então assim, o que é que se a gente tiver interligado a esses espíritos, né, mesmo que sejam na mesma faixa etária que a gente de evolução, um pouquinho maior, né? A gente sempre também está interligado a Jesus e a Deus, que são artistas supremos e que em alguma parte nessa cadeia, né, nessa rede, eles estão conectados a gente. Muito interessante. Jordan quer falar? Vamos lá, Jordan. É bom que eu vejo o chat aqui que tá. Rapaz, Vamos lá, lê aí porque o bicho tá pegando. Eu achei incrível porque ele está relembrando aí como a nossa sintonia conecta a gente, né? Não tem como fugir muito da sintonia e do que o coração tá atraindo, né? O coração ele serve como imã, né? O coração é a nossa mente. E isso aí mostra muito de quem nós somos de fato. Então, eu achei legal porque não é inútil relembrar isso, porque as nossas tendências e interesses, eles ficam mais fortes ainda do outro lado, sem a veste carnal. Porque sem o corpo, a gente não tem a matéria para, entre aspas, filtrar, por assim dizer. A gente tem tudo que nós somos. E aí a gente emana, se conecta com tudo. Então, da mesma forma que alguém se conecta com a arte que fez em outras vidas, pode se conectar com outras pessoas que têm interesse nesse tipo de arte. E aí entra um ponto interessantíssimo, porque quando foi falado isso, acho que foi o Steta, há um tempo atrás, quando ele tratou da inspiração divina e da inspiração humana, né? E ele disse que cada espírito ele vai conseguir alcançar aquilo que é compatível com a evolução moral dele. Então, olha só que incrível, né? E aí eu penso muito em como a gente tem buscado se conectar com aquelas artes, porque as artes que nos elevam, porque logo
no último estudo, ele falou sobre como o belo é o resultado da conexão com Deus, né? E eu acho que não é à toa que Leão se debruça sobre, de novo, trazer a questão da conexão com o que nós realmente somos e a compatibilidade com aquele tipo de arte. Porque a arte pode ser mais sublime, mas se a gente não tiver condição, a gente não vai pegar tudo dela, mas vai pegar algo. Isso é uma ótima reflexão para a gente fazer em nossa própria vida, né? Com quem a gente tem se conectado. E aí é interessante também, Jordan, a gente mencionar aqui, para talvez os artistas que já passaram, né, pelo estudo aqui, e que alguns artistas também possam estar vendo, até profissionais aqui, a gente não quer dizer que o artista ele não tem que buscar a sua melhora, ele não tem que buscar a sua técnica. Não é isso que a gente está dizendo, né? Ao contrário, a gente está dizendo que isso também é importante, mas mais importante que isso é você se conectar ao bem e ao belo, né? É essa a questão, de você A buscar. gente já, desculpa, Pode falar. a gente já até discutiu muito, né, como a nossa visão de bem e bela ainda é meio limitada, né, muito formalista, em alguns quadradinhos. E também é sempre bom lembrar que a arte dentro do espiritismo ela também ela serve como instrumento para divulgar essa transformação moral que o espiritismo traz. Então é muito bom você lembrar que não é sobre abandonar a técnica e fazer de qualquer jeito, porque tem que ter respeito, né? Não existe ciência artística à toa. Mas o objetivo dessa melhora dentro do movimento espírita, pelo menos, e da divulgação da mensagem espírita, é alcançar os corações das pessoas com a melhor técnica possível e, principalmente, com o melhor sentimento que a gente puder colocar, seja na música, na dança, na poesia que a gente está fazendo. Exatamente. E até para a gente ter uma segurança, né, Jordão? Eu sempre falo muito aqui algumas questões. A primeira é para a gente, quando a gente vai fazer um trabalho na casa espírita, seja lá qual for, a gente tem que se preparar antes. A gente sempre se prepara antes. Um palestrante, ele não para, vou tirar ideias da minha cabeça, não vou me preparar, vou chegar lá, vou falar qualquer coisa. Não é assim que isso acontece, né? O palestrante, ele trabalha, o evangelizador, ele trabalha a aulinha dele antes, né? Entre outros trabalhos, né? Por exemplo, as pessoas que fazem um almoço para arrecadação de recursos para a casa espírita, eles preparam o almoço antes, não chegam lá e tomam, calma aí que eu vou. Não, o almoço vai brotar aqui. Não é assim, cara. Não é assim que funciona, né? E se a comida não estiver com sal, ele não vai conseguir vender, não estiver temperada, ele não vai conseguir vender. Então ele tem que ter um conhecimento, né? Ele tem que saber fazer aquilo, porque senão não vai para frente, cara. É tudo na vida. E uma outra questão que eu ia falar é que antes, na verdade, só acabar. Então, a gente precisa se negociar, até para a gente não cair naquela história. Você toca violão. Mas eu não sei tocar violão. Não, toca lá mesmo, é só para tocar lá na frente da casa. Eu já ouvi muito isso. Não, pode falar, só para tocar mesmo. É para Jesus. Não, busque se renovar mesmo, né? Busque trabalhar nessa técnica também que é importante, né? E a outra coisa é que eu, como artista, né, a gente já trabalhou, eu, Jordan, Bruno, já trabalhamos no teatro, já trabalhei na dança, já trabalhei também trabalho na música ainda, né? A gente sabe que quanto mais você tem a poesia na sua cabeça certinha, a música nos mínimos detalhes, nos acordes, a técnica vocal bem certinha, você consegue adentrar no sentimento. Você consegue esquecer a técnica que já está automatizada e seguir nesse sentimento, conseguir levar o sentimento que a canção, que a poesia, que o teatro, que a dança nos traz e consegue atingir um público maior. Laura e Lúcio querem falar. Desculpa, gente. Eu acho incrível que a Laura e Lúcio, eu
esqueço disso. Aí Eu não toda vez sabia que eu eu queria falar, não, mas tudo bem. Não, eu só queria contribuir porque eu estava vendo o chat também, né? E aí eu fiquei também em dúvida muito em relação a isso, porque muita gente acaba confundindo o que é inspiração e o que é intuição. E isso foi até uma coisa que eu comentei na live desses últimos dias, e que as pessoas realmente têm, sem entender o que um é e o que a outra é. Muitas vezes acham que é a mesma coisa, ou que são extremamente similares. Então, assim, eu fui pesquisando, fui vendo algumas coisas, e a inspiração é nada mais do que uma capacidade criativa do artista, né? Uma ideia repentina e momentânea. E já a intuição, ela é um processo em que nós humanos passamos. Ainda vem falando que é justamente uma coisa involuntária e inconsciente, né, para chegar justamente a uma conclusão sobre algo. E muita gente acredita, no caso, que é o processo paranormal, ou para a gente, como nós estamos falando aqui, né, um processo mais divino. E ainda trazem que o funcionamento ou a existência da intuição ainda é, por exemplo, um enigma para a ciência. Ela ainda não tem como entender completamente como funciona, qual é o processo de termos a intuição. Então, assim, é muito legal isso, a gente parar para analisar e que uma auxilia na outra, mas não necessariamente são a mesma coisa. Eu gostei muito, gente, do chat. Continuem assim, que eu estou olhando só lá o chat, entendeu? Eu estou fazendo a coisa aqui no computador e assistindo a... Ô, mulher arretada, rapaz. Vou te contar, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, não. O Jordan tava falando, tentei atualizar meu chat ali, mas eu fiquei, tipo, não consigo duas coisas ao mesmo tempo. Isso que é coisa de piscianos, não é possível. Vamos lá, vamos continuar. Então, tirar proveito dessas mais belas projeções aqui, né? Aqui. Com a ajuda de alguns amigos, seu pensamento pedirá a Deus para atrair espíritos profanos que têm o desejo de se elevar, foi o que a gente falou, né? Mas cujos conhecimentos artísticos são medíocres. Para empregar vossos termos, ele quererá vulgarizar sua arte e atrair para si um público de seres sem dúvida distintos, mas poucos eruditos. O espírito sempre inventivo do nosso artista criará pórticos abobadas, nossa, unindo a arte grega à arte romana, a arte ogival, e que constituirão graciosos monumentos. Esses monumentos, erígidos fluidicamente, utilizam moléculas relativamente sólidas, não a ponto de se poder ir de encontro a elas, mas essas moléculas, a passagem dos espíritos, produzem neles uma impressão quase de êxtase. Então, ele está falando do processo de atração que o espírito, quando chega lá do outro lado, ele pode ter ao criar algumas artes, e ele pode atrair espíritos menos evoluídos para poder ver a sua arte. E aí, como é espíritos menos evoluídos, né, e por ele ainda estar ligado à Terra, ele pode atrair espíritos medíocres, ou que podem vulgarizar a arte dele, etc. E aí ele fala que mesmo assim ele pode erguer monumentos fluídicos, né, através das moléculas que não são sólidas, mas que ainda podem atingir os espíritos dessa forma. Dessa forma, os seres fluídicos podem se encontrar em presença de arquiteturas
cujos planos a vossa geometria muito pobre não me pode ajudar a explicar. Isso é super interessante, que ele sempre dá uns tapão na cara da gente, assim, de tipo, cara, não adianta, velho. Ó, tipo, acontece as paradas aqui, mas não adianta te explicar, não, brother. E não adianta você querer saber, né? Porque é uma coisa que não tá na sua alçada ainda, né? É que nem entender Deus, por enquanto. Eu não consigo entender Deus e eu por mim, já falei comigo. Cara, não busque entender Deus, que você vai enlouquecer, porque não tá na sua alçada. Então, só... É tipo isso, né? Muito pobre isso aí que vocês fazem e acham bonito. É. Ah, vou fazer o quê, né? Fazer o quê, cara? É isso aí. E o pior é que ele não tá sendo grosso, né? Ele só tá falando, cara, não adianta te explicar, porque você não vai entender. Mas... Eu imagino eles nos vendo como crianças, cara. Não, é isso mesmo. Sem pretensão nenhuma. Eles até sorriem, porque eu já fui assim também. Eu também já estive com essa visão nebulosa a respeito das coisas, sabe? É tipo quando a gente observa alguém que está começando alguma coisa, que a gente já tem muita experiência, a gente percebe a pessoa começando, dando as mesmas cabeçadas, cometendo os mesmos erros, né? A gente olha até com uma satisfação de saber que aquilo é temporário, que a pessoa vai chegar lá, vai alcançar. Eu imagino com muito amor a gente sendo olhado assim, com as nossas imperfeições até, né? E essa coisa de a gente se dedicar um pouco mais é um caminho a mais, né? Para a gente conseguir ir além, enxergar além. Eu acho que essa dedicação é importante para isso mesmo. Do capricho para fazer as coisas, do zelo. Acho que é importante. Não pela arte em si, pela vaidade em si, mas pela sua vontade de querer ser melhor. Acho que faz diferença. E é engraçado como... Pode falar. Vai falar, amigo. Tanto é que ele até fala, né? São seres distintos, mas ainda pouco evoluídos, né? Ele está dando um exemplo de como se o espírito mais evoluído naquela arte, até moralmente, intelectualmente, né, do que a gente, ele quer alcançar as pessoas distintas que têm interesse naquela arte. Então é tipo um mestre com um aprendiz, né? Você ainda tá aprendendo, então eu tô aqui para te ajudar a aprender, né? Vem comigo. E aí, a partir daí, se cria essas arquiteturas, essas estruturas fluídicas. A partir daí que a gente forma mais mestres, né? Você vê que o compartilhar o conhecimento é sempre de uma maneira muito amorosa, porque ele reconhece que são pessoas diferenciadas porque elas já desenvolveram a vontade de alcançar, de querer aprender a arte. Da mesma forma que alguém desenvolve uma vontade de trabalhar em outro trabalho. Ele é diferenciado naquele tipo de trabalho. Isso me lembra muito o Livro dos Espíritos, né? Eles falam que é uma das missões, assim, talvez a maior missão do espírito, enquanto ser, é chegar à evolução de tocar a parte que ele toca na criação, né? De pegar a parte que ele toca, né? Vai ver se sejam esses espíritos que ele esteja falando. A parte que toca esses espíritos ainda pouco evoluídos é a arte. Então, ele se dispõe com todo amor a ajudar a desenvolver esse talento, né? essa inteligência ainda pouco evoluída. Não, muito legal, muito legal. E a gente pode ver no decorrer da humanidade, né? Como as coisas vão vindo para a gente, como se fossem crianças mesmo. Eu, como professor, posso dizer que um dos métodos que a gente utiliza para a criança é buscar do mais simples e ir para o mais complexo, né? Tem na sua aula mesmo. Então, por exemplo, no ensino médio, você vai do simples para o mais complexo na sua aula. E no próprio sistema de ensino também, assim, do simples até o mais complexo, né? Apesar que tem umas crianças que podem entender coisas mais complexas, né? E tem estudos assim, Montessori e tal. E aí a gente vê, né, por exemplo, a questão da questão moral e religiosa a partir da evolução, né? Antes era uma questão taxativa, como se fosse a gente fosse bebês chorões, né? Como se fosse, não faz isso, cara. Não faz que você vai errar. Vai dar ruim pra você, cara. Não faz, não. E aí evoluiu. Aí veio Jesus com amor, não faz isso. Sabe por quê? Eu falei aquilo antes. Porque assim, assado. O amor é assim, então, etc. Mas mesmo assim, o que ele fez? Falou por parábolas, por historinhas, né? Pela arte, para entender melhor.
né? E aí depois veio o espiritismo, veio evoluindo, o taoísmo também, né? A evolução das religiões, né? A gente viu, né, Jordão? De acordo com o que a gente foi aprendendo mais, as religiões foram cada vez mais explicando coisas mais profundas para a gente, né? E aí a gente chega, no nosso caso, no espiritismo, que é tão complexo, né? Com tantas questões, que usa o tríplice aspecto, né? Para a gente tentar fazer essa fé raciocinada. E mesmo assim, o meu gato pulou aqui em mim. E mesmo assim, ainda a gente não consegue entender algumas coisas. Então a gente ainda, às vezes, tem um pensamento de criança no lado negativo, né? Porque em muitas passagens é bom ter o pensamento de criança, mas nesse caso a gente ainda está pouco evoluído. Vamos seguir, então. Você quer falar? Alguém queria falar mais? Não? Vamos seguir. Essas obras de arte podem permanecer fixas no espaço o tempo que a vontade do artista desejar. No entanto, ele sente que seu orgulho tem limite. Em um determinado momento, sua vontade instintivamente projetará em outro quadro e o monumento precedente desaparecerá para dar ao azul celeste toda a sua limpidez, esperando que uma nova obra se produza e se sustente. É interessante isso, porque isso aí acontece com todo artista, né? O artista vai evoluindo, a gente vê a evolução das pessoas, né? Por exemplo, pelo menos o pessoal dos anos 90, né, e tal, que nasceu antes também, ou a partir dos anos 90, viu a evolução, por exemplo, do Sandy Júnior, né? Que passaram por a criança, depois carreiras solos, né? E a gente viu essa evolução e como as pessoas mudam, fora as outras bandas também. Quando você vai ver o primeiro álbum é totalmente diferente e o último álbum é a mesma banda, sabe? Então, assim, é isso, acontece. Isso é normal dos artistas, a gente muda, modifica no decorrer do tempo e vai fazendo. Os Hermanos é que começou com rock, uma pauleira e tal, depois se modificou e transformou num MPB, num soft e tal, é mais tranquilo. As moléculas que compõem esse trabalho de arquitetura são em si mesmas maleáveis e obtidas da matéria astral. Mas o pensamento do artista, como todos os outros sentimentos, irrisam esses trabalhos de cores tais que todos os seres que contemplam essas obras experimentam sensações tão mais vivas quanto mais acentuadas for a elevação de cada um. E eu acho que esse for a elevação de cada um se exprime ao artista, a evolução do próprio artista e a evolução das próprias pessoas que estão ali, né? Desculpa. É como a parada que a questão que o Edu falou no começo do estudo, né? Quando você troca a sua forma de ver as coisas, né? Você dá um start na sua mente e você começa a perceber, meu gato tá querendo tomar café, não pode, gatinho. Você começa a perceber o mundo de uma forma diferente, né? Então, aquela paisagem, né? Que antes você passava ali todo dia na sua casa, às vezes mora na frente da praia, passava todo dia aquela paisagem, né? Você não reparava, começa a reparar e ver a beleza que aquilo faz, né? A beleza do pôr do sol, né? Do aquecer, né? E isso se dá em relação a todas as coisas que Deus criou, né? A coisa do belo, né? Dessa beleza que Deus criou. Então, desde os cheiros até do universo que ele criou, né? E isso é o mais interessante, que eu estava pensando nisso, às vezes me veio as inspirações, né? Até para música, às vezes eu escrevo algumas frases assim e tal, e aí se transforma em música. O meu processo é meio maluco, assim, cara. E aí, eu estava pensando que mesmo nós aqui de baixo podemos ver
a beleza do universo. Mesmo a gente não estando lá em cima no universo, dentro dele, usufruindo desse universo maravilhoso, gigantesco que Deus criou, ainda assim a gente consegue ver a beleza desse universo olhando para o céu, né? Consegue ver a beleza das estrelas olhando para cima, né? A gente não precisa ter, e a gente já falou isso, né? Acho que depois desse livro, eu acho que muitas pessoas vão sair daqui falando assim, cara, realmente não tem como negar, a gente é nada. Não é nada, 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 nada. É uma poeirinha, é um cisco, um grão de areia. E não tem por que a gente negar isso, não tem por que a gente se melindrar disso, porque nós somos assim, cara. O momento nosso é esse, sacou? E a gente tem que usufruir disso para a nossa melhora, né? Nos identificar como pequenos, nos identificar de uma forma humilde, para a gente ver o universo aqui de cima e imaginar, pô, lindo esse universo, mas um dia eu quero estar lá em cima para poder ver ele melhor, para poder usufruir dele melhor, né? Porque aqui embaixo não dói. Quem sabe em 2030, eu acho que vai estar todo mundo vivo aqui, se Deus quiser, por exemplo, né? Porque tem, não sei se vocês sabem, mas tem uma previsão de voltar expedições para a Lua em 2024, 2025, se eu não me engano, ou 2025, 2026. Então, talvez em 2030 aí, você junta o dinheiro daqui, ó, 10 anos juntando dinheiro, uma expedição lá na Lua, cara. Olha só que beleza. E aí, essa expedição, as antigas foram para buscar matéria, né? Então, matéria mineral, explorar a Lua. Parece que essa expedição agora está visando, né, a busca de popularizar a Lua, né? De ir lá para civilizar a Lua. Então, é uma opção, né? A gente já vai começar a rever todo esse universo. Então, assim, a gente tem que não ter vergonha de falar que a gente é desse tamanho, cara. A gente tem que aproveitar o que Deus nos deu aí, entendeu? E seguir em frente. Vai lá, Jordão. Cara, eu estava lembrando muito sobre o impacto que a arte tem na gente, né? Como você estava falando. E eu tenho refletido, por exemplo, ele falou aqui claramente que à medida em que vai colocando o pensamento e um sentimento na construção dessa arquitetura, ela impacta as pessoas. Ele vai ganhando uma cor, uma forma e se molda a personalidade e a vontade do artista que esculpiu. E aí eu estou fazendo uma interpretação extensiva, estou levando para as outras artes. Imagina, cara, se isso acontece lá onde há mais liberdade para o espírito controlar o fluido com a vontade. A própria Gênese fala isso, né? Sobre a vontade, os fluidos irem se moldando de acordo com a medida que a gente vai controlando o pensamento. Imagina aqui na Terra, cara, que mesmo pequenos a gente consegue fazer isso. Quantas vezes a gente não, sei lá, lê um poema, ouviu uma declamação, ouviu uma música, viu uma peça de teatro, um filme, uma dança, e a partir daí, aquele sentimento que emprega no movimento, na palavra, na melodia que se coloca ali, alcança a pessoa, envolve nessa atmosfera espiritual. E se isso acontece com a gente que é tão pequeno e está preso na matéria, imagina a força que isso tem do outro lado, né? Eu estava pensando aqui o quanto, ainda assim, somos seres pequenos para o universo, temos muito a caminhar ainda na evolução imortal, e mesmo assim a gente ainda consegue sentir um pouco dessa beleza, dessa força que tem a poesia, tá, cara? É só olhar para a história humana, né? Cada movimento artístico humano ele tem essa força. O romantismo, o realismo, o modernismo, e tudo assim por diante, o dadaísmo, que é louco, mas é contestador. E a partir daí a gente começa a identificar a importância de sabermos alinhar aquilo que a gente está produzindo enquanto arte com aquilo que a gente está sentindo, né? Essa coragem de ser real aquilo que está passando na nossa produção artística mesmo, né? E se conectar
cada vez mais com os espíritos que querem nos ajudar nisso. Vamos seguir, então. Só falta mais um pouquinho, faltam 8 minutos para a gente acabar. Mas vamos lá. Os modelos são obtidos tanto de lembranças que emanam da vossa terra, como de outros mundos mais ou menos avançados. Eu vos falarei desses mundos em último lugar. Se a escultura é interessante, a pintura não o é menos. Existem graduações entre a escultura, a pintura, a música e a arte da palavra, ou da filosofia escrita ou falada. Então, para a gente ver que, na verdade, a arte também, esse final, né? Ela é total, né, cara? Não é só a escultura ou outras coisas que podem ter essa questão evolutiva, ou toda essa que ela falou de construção, né? Como ele disse, que o artista ele constrói toda essa arte no plano espiritual, com seus sentimentos, com a forma fluídica que lhe cabe, e que quando as pessoas entram em contato com essa forma fluídica de acordo com como ela foi construída, as coisas começam a... Meu gato aqui, tô com medo dele bugar tudo aqui. Começa a atrair as pessoas que nela se sentem bem a partir disso e começam a tocar as pessoas dependendo de como ela foi feita, né? Então, eu imagino, deve ser uma beleza, né, cara? Quando você falecer lá pro plano espiritual, você que é artista, e aí você, poxa vida, tô a fim de ver uma arte brasileira e tal, etc, né? Será que tem algum? Com certeza deve ter algum artista que eu possa contemplar aqui, papai, você vai para lá e consegue sentir na íntegra, né? Porque dizem que os sentimentos lá no mundo espiritual, eles são muito mais aflorados, acho que são muito mais... Show do Mamonas? Mas o Mamonas era meio pesadinho aqui, né? Mas aí você pode sentir de uma forma mais forte isso. Dizem que o Mamonas Assassinas, né? Partiu uma psicografia no MS que eles foram atraídos depois de muito tempo, né? Lá pro evento do MS, né? Não falaram que foram eles, mas falaram que foi um grupo de artistas que tinha falecido por um acidente trágico. Aí a gente achou que fossem os Mamonas Assassinas que tinha sido atraído para lá. E eu acho que foi o que a gente conversou, gente. Os artistas, eles não são intocáveis, né? E é aqui isso que ele falou, a gente se banha desses artistas, né? Indiretamente. Então, assim, às vezes um cara que está aqui, a gente se banha dele, mesmo se ele for evoluído ou não, né? Até porque se o artista passou aqui, geralmente ele é no mesmo patamar que a gente, evolutivo, né? Então, não tem nada demais dizer que, às vezes, o Cazuza ou o Renato Russo está participando dos trabalhos e tal. Você já viu muito isso, muito. E eu acho até comum isso, sinceramente, porque foram artistas e talvez se renovarem, pode ser que seja comum. Ai, Luísa. E lá o show de graça da Beyoncé lá no plano espiritual. Ó, que beleza. Ela tem que ir pra lá primeiro, né? Ela tem que ir pra lá, depois você tem que ir pra lá. Gente. Meu Deus, que trabalhão. É melhor você juntar um dinheiro e depois É melhor ver o Queen, né? Fred Mercury, se estiver lá cantando. Ai, Jesus amado. Muito bom, muito bom. Cara, mas é isso, bicho. Porque assim, isso é só a comprovação do que o Steta falou. O espírito ele se atrai com aquilo que ele se conecta. Então, como no espaço é isso, um instante para ele chegar em qualquer canto, ainda mais se ele estiver com os espíritos mais evoluídos levando ele,
E com certeza vai ver algum grupo de música, algum trabalho religioso massa nessa área. E aí a questão que fica para a gente é com o que a gente está se conectando, né? Porque a arte é sentimento e movimento, basicamente, para ser bem sincero. Fora os outros artistas, né? E aí, rapaz, muitas questões, né? Tipo, artistas que a gente talvez não poderia ter contato no outro plano espiritual, quando a gente começar a evoluir, né? Nesse plano, na verdade, a gente pode ter contato com eles, né? Inclusive esculturas. Eu espero, Deus, bons espíritos, me ajudem aí, que nessa reencarnação eu consiga ir no Museu Nacional aí no exterior, na Europa, ver umas esculturas bem bonitas. Um amigo meu estava mostrando, né? Que a gente não faz ideia como é, né, cara? Mas ele disse que a Mona Lisa é do tamanho de um espelhinho, assim, ó. É pequenininho, sacou? O Pô. Rafael, ele faz EAD, né, no curso de artes. E aí a professora falou de um Google Artes e Cultura, alguma coisa do tipo. E aí dá pra fazer tour virtual nos museus. Aí a gente falou, agora a gente vai para Egito. Aí a gente foi lá para Egito. Aí depois, agora a gente vai para Paris. A gente foi para Paris e tudo mais, entendeu? É bacana. E sem gastar muito dinheiro. Só o dinheiro da internet. Exatamente. É um Mas. gostinho de como você se move no plano espiritual. Você Quê? pensa, pô, agora eu vou pro Egito, aí você tá lá. É verdade, verdade. Só que tem uma outra questão, né, Luísa? Essa questão, dizem, né, que tudo tem uma energia, né? Então, e a gente sabe disso, total, né? Então, toda arte tem energia. Então, um quadro, ele não está ali à toa. Ele tem uma energia que ele vai te passar, né? E aí, a gente vê nos filmes, né, cara? E eu quero fazer isso. Eu quero parar no quadro e ficar observando ele uns 10 minutos, assim, ó, com cara de sonso, para tentar entender o quadro, sacou? É isso. Ou então uma escultura, sacou? Cara, por exemplo, quem já foi em algumas coisas pequenas aqui, sabe o quanto você está no local, por exemplo, né, no arquitetura e tal, diferenciada, é muito louco, velho. É muito massa, faz toda a diferença, tem toda uma energia, né? A gente já contou várias vezes essas histórias aqui, né? Do Coliseu, tem uma energia muito densa e tal, etc. Tem o ai, as câmeras de gás, que não sei como é que aquele povo não queimou aquilo ainda para renovar aquelas energias, pelo amor de Não Deus. sei como é que o povo fica tirando foto lá ainda, assim, Pelo amor sorrindo, de Deus, tá ligado? velho. Não, Você tem ideia do que significa? sem condições, velho. Zero vontade, zero vontade de conhecer aquele lugar. Não, você é louco. Sem condições. Fora as outras, né? A Torre Eiffel, que você não pode subir. Eu não sei se você pode subir lá, mas a pessoa tira geralmente pertinho lá e tal, etc. Deve ser também. E pode, só não sei se é alugado. Enfim. Então, assim, eu quero realmente conhecer essas artes de perto, né? E aí, quando eu for para o mundo espiritual, eu conheço lá também as novas artes desses artistas que fizeram aqui na Terra. E aí, Mozart, tamo junto, cara. A Maria falou que quer ver a Amy. A gente espera que a Amy esteja... Amy Winehouse, você está falando, Maria? Espero que ela se recupere o mais rápido possível, se ela esteja recuperada. Realmente era uma voz. E coitada, né, cara? Realmente é pena, né? Porque... Não é pena, né? Mas a gente fica triste por conta de tudo que aconteceu, né? O relacionamento abusivo a transformou, infelizmente... Transformou não, se ajudou, né, nesse processo e tal, etc. Muito complexo. Enfim, é isso, galera. O próximo assunto é muito legal, velho. É muito legal. Vou só ler aqui para vocês. Diferenças entre arquitetura e pintura. Inspirações na arte da pintura. A formação das cores. Olha só, isso é sensacional. E a duração das criações artísticas no espaço. A criação das cores eu quero ver. Essa é massa, essa é massa. Aí a Laura vai esbanjar, porque Laura sabe tudo sobre o negócio de cor.
né? Ó, tô de vermelho, Laura. Você está sentindo fome aí agora, neste momento? Deixa eu lhe dizer que eu tô comendo. Foi culpa sua, entendeu? Por isso que eu tô Você já comendo. está Brincadeira, Batata comendo, frita, cara? com certeza. Hambúrguer e batata frita. Meu Deus! Não, tá, não. É um suquinho aqui de acerola junto com um pãozinho com queijo e presunto. Poxa, suquinho de acerola é bom demais, velho. Faz tempo que eu não tomo suquinho de acerola. Rapaz, vou te falar, viu? Queria. Gente, é isso aí. Obrigado por vocês vierem aqui. Obrigado, pessoas do YouTube, por estarem com a gente até agora. Espero que tenham gostado da aula. Vamos fazer a nossa oração para a gente, como nas aulas antigas a gente falou, Matheus, se conectar o radinho lá bom para a gente. Diga aí. Matheus, Fala, Laurinha. posso dar um aviso aqui antes da prece? Ah, não. Não. Que é isso, claro, Matheus? Não é mais mulher. trabalho, não. Diga. Tenha calma, tenha calma. Diga, vá. Vai lá. Gente, quinta-feira, agora, 8 horas da noite, estaremos lançando o programa Mundo Jovem Espírita. Então, assim, tá com convidados bem legais, com um formato bem diferente. E lembrando a todo mundo, como eu coloquei lá no grupo, vão ter momentos, né, um quadro específico para a arte espírita, uma valorização do artista. A gente não quer apenas que você vá lá, cante ou toque, mostre sua arte. A gente também quer saber de você como artista, certo? Então vamos levar realmente essa valorização não apenas da arte que nós produzimos, mas também do artista em si. Então se preparem para ser convidados para os próximos programas também. É isso. Não é mais trabalho, ela falou. Eu não posso dizer que é trabalho, senão o Matheus vai me privar de falar. O trabalho a gente joga por último, entendeu? É incumbida ali o trabalho. Não, mas assim, eu digo que eu já aceito. É só marcar na minha agenda que a gente resolve. Olha aí, já Convocado! Você foi convocado! É quase uma ditadura. Ó, o pessoal do YouTube que tá assistindo até agora é guerreiro, tá? É verdade. Ó, não, parece que a gente já acabou a aula e a gente está conversando aqui, né? Porque o pessoal do YouTube tem uma conversa aqui depois, que não tem quando você acaba o seu estudo na casa espírita e fica lá conversando, até a pessoa que tem a chave da casa espírita fala, velho, eu preciso fechar a casa espírita. Vambora, cara. Pelo amor de Deus, é isso que acontece. Só quem vive sabe, né? É isso. Inclusive o Wendel, que é o porteiro daqui, do Meet aqui, né, da Casa Espírita, ele vem falar, ó, que vocês estão aqui, já são 10 da noite, vocês estão conversando aqui ainda, cara, que história é essa? Muito bom. Explorando tudo, minha gente, assim. Eu vou lhe contar, vou te falar. Eu vou tirar a música O Espelho, cara. Vou tirar a música O Espelho para tocar vou tocar no negócio da SEC, e aí na semana que vem eu vou ver se eu toco ela aqui, que faz todo sentido para nós. Mas hoje eu vou fazer a nossa oração. Quem foi que fez a prece inicial? Foi o Edu, que até já saiu, né? Então vou fazer a nossa prece final, para a gente poder ir embora. E assim, Senhor, agradecidos estamos por mais este momento de reflexão, este momento de aprendizagem, de reaprendizagem, de conexão com o belo, com o bom, com os conhecimentos que nos trazem uma melhora, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver o mundo. Que possamos, através dessa prece, nos conectar às estações de rádio que nos dão essa melhora, que nos ajudam a evoluir, que nos ajudam a ter força, fé e coragem para seguir em frente nessa caminhada. Neste trabalho que muitos fazem dentro da doutrina espírita e que atinge tantos corações. Esteja conosco e permaneça também com aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, mas que estão sempre em nossos corações. Que assim seja.
Que assim seja. Beijo do baiano.